fazendo essa análise da conjuntura nacional, a máscara do Bolsonaro está caindo, Roberto? Você acha que realmente essa farsa que enganou grande parte do povo brasileiro começa a ser desfeita e a gente começa a enxergar, o povo brasileiro começa a enxergar que o Bolsonaro é, na verdade, uma grande mentira? Qual é a sua análise sobre essa conjuntura nacional? Zola, muito obrigado pela pergunta e parabéns pela perfeita análise, que deixa pouco espaço para complementações, de tão redonda que foi, mas a gente poderia passar aqui certamente algumas horas, né, elencando críticas, das maiores às menores, de erros, omissões do atual governo e de erros de atitudes de liderança e de decisões pessoais do próprio presidente. Mas eu queria elencar quatro ataques estruturais que o atual governo tem feito ao Brasil, à nossa nação, e uma questão e um problema pessoal de imagem do próprio presidente. Esses quatro ataques eu julgo muito graves, porque mesmo no eventual troca do atual presidente, a saída dele, vão ficar ainda resquícios remanescentes das maldades institucionais que estão sendo feitas contra a nação brasileira. A primeira, e a mais grave, você citou, é contra a democracia, né? Tem havido, de forma subliminar, muitas vezes, de outras vezes de forma mais explícita, né, um ataque às instituições da democracia e ao funcionamento dela. Não é nem algo pessoal, que é mais grave, é algo institucional. Quando se ataca a Suprema Corte Brasileira, quando se ataca o exercício da política nacional, quando se ataca a imprensa livre, e você não nomeia os erros, você apenas genericamente ataca as instituições da democracia, quando você nega a existência e o funcionamento de conselhos de controle social na educação, na assistência, na saúde, quando você passa a questionar o próprio processo eleitoral, quando você passa a colocar em dúvida se o voto popular direto e as instituições que defendem, que controlam a democracia realmente funcionam, você abre um espaço, e isso não é novo, isso é velho na história, para que governos autoritários e para que, eventualmente, reveses parciais ou completos à democracia possam prosperar. Eu acho que esse é um ataque muito grave e que todos nós, democratas, das mais diversas tendências ideológicas, precisamos de um certo nível de união e convergência. Não creio em nenhum grande revés, mas a gente não pode ceder 1 milímetro das liberdades do exercício democrático pleno, que não se resume apenas ao direito ao voto popular direto. Ele se expressa nas nossas instituições, na participação popular nos processos, no direito à livre manifestação, no direito e respeito à livre imprensa. Então, acho que esse é um capítulo importante de um ataque que tem sido feito. Um segundo muito grave é um ataque e um verdadeiro desmonte, uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro, servindo a dois propósitos, um ligado a essa própria negação da política à democracia e um outro servindo aos interesses dos setores mais privilegiados e mais conservadores da elite brasileira, porque enxergam no Estado eficiente uma possibilidade de um caminho para uma redistribuição. Quando você privatiza e destrói empresas nacionais superavitárias, quando você privatiza a preço de banana, de forma mal planejada, estruturas de governo que têm o potencial de garantir a nossa soberania, como a Eletrobras, a Petrobras, os próprios Correios, quando você reduz o nível de investimento público ao mais baixo da história, vai acabar esse ano entre 0,1% e 0,3% do nosso PIB, que é uma vergonha, né? Quando você cria o teto dos gastos públicos, para você limitar investimento em educação e em saúde, por exemplo, numa nação tão desigual quanto o país, quando você faz uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária que subtrai direitos da classe média e dos mais pobres, quando você limita e se omite enquanto Estado de liderar e responder aos problemas que surgem, você está também promovendo um ataque estrutural grave à nação brasileira, que precisa ser debatido e enfrentado. Um terceiro ataque, é mais do que um ataque, é um equívoco de posicionamento, que tem a ver com o segundo, é o posicionamento da política econômica do governo. Uma política liberal tosca,
engembrada, né, e completamente incapaz de retomar o Brasil, a economia brasileira, porque erra nos dois caminhos. Erra no caminho da demanda e erra no caminho da oferta. O governo paga, por exemplo, um auxílio emergencial insuficiente, temporário e vergonhoso. Não cria, e a circunstância agora social está posta, há uma grande possibilidade de apoio, inclusive, majoritário para se criar uma política de renda mínima no país, também evita, isso poderia criar, no lado da demanda, um ciclo de consumo, mesmo que temporário, que ajudasse na retomada. Por outro lado, o governo se omite de apoiar as empresas, usa muita retórica, mas tem um vazio de iniciativas. Não ajuda as empresas micro e pequenas a retomarem o crescimento, apoiando a criação de empregos, se nega a exercer o papel de fomentador da economia que os bancos públicos deveriam ter, um papel desenvolvimentista. Os nossos bancos mais parecem bancos de mercado, ficam competindo com Itaú e Santander, comparando nível de faturamento, enquanto deveriam estar preocupados em produzir desenvolvimento e oportunidade, microcrédito acessível, dar condição de oportunidade para o micro e pequeno empreendedor de pagar suas dívidas, financiar suas dívidas, né? E, além disso, como eu disse anteriormente, do lado da oferta também, não investe. Então, nem ele produz condição para a iniciativa privada se alavancar e nem diretamente usa o processo. Então, é um terceiro equívoco estrutural muito grande. Então, o primeiro é o democrático, o segundo é o de Estado, o terceiro é o econômico, e o quarto, muito grave, é o ataque aos direitos e liberdades que foram construídas no Brasil. O combate ao preconceito racial, a política de igualdade de gênero, né, a política de LGBTQI no país, um conjunto de valores socioambientais, de responsabilidade socioambiental, um conjunto, uma cultura que foi criada nas novas gerações de respeito, tolerância, ainda muito incompleta, mas que tem gerado no Brasil muito mais tolerância e respeito e muito mais legalidade no cumprimento disso do que há 30, 40, 50 anos atrás, está caindo por terra um discurso simplista, preconceituoso e maligno de sintetizar tudo isso em política de mimimi. Então, esses 4 ataques estruturais, já finalizo, são muito graves, porque eles mexem com as estruturas da nação. Esse é o grande mal que esse governo tem feito, além do micro e do pequeno em diversas áreas. E, por fim, você citou muito bem, um problema de incoerência. O Roberto e você falaram muito bem que o Bolsonaro foi eleito, e por isso que o Ciro tem definido como traidor, porque é uma grande traição você fazer um pacto com o povo, né, e você se transformar num presidente completamente diferente disso. Era o presidente que ia combater a corrupção, era o presidente que ia enfrentar o sistema político brasileiro, era o presidente que ia retomar oportunidades de emprego e renda, né, do Brasil, e era um presidente nacionalista. As 4 coisas caíram por terra gravemente, enfrentando uma crise de imagem, de coerência muito duras. Na verdade, uma grande traição com o pacto eleitoral que foi feito por ele no passado.